de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, mais uma vez nos deparamos com o ensinamento da Igreja, com o texto da tradição da Igreja que nos é proposto, tirado do tratado sobre a verdadeira imagem do cristão de São Gregório de Nissa, bispo. Esse bispo que viveu no século IV e escreveu essas linhas no século IV da nossa era cristã. Esse texto hoje vem com o seguinte título: Por toda a nossa vida manifestemos Cristo. Acolhamos então de coração e com atenção esta palavra que a Igreja nos dirige, que é a catequese, que quer nos alimentar neste dia, nos fazer cristãos melhores, nos aproximar cada vez mais dos mistérios de Cristo e dos mistérios da Igreja. São 3 as coisas que manifestam e distinguem a vida cristã: a ação, a palavra e o pensamento. Das 3, tem o primeiro lugar o pensamento. Em seguida, a palavra, que nos revela o pensamento concebido e impresso no Espírito. Depois do pensamento e da palavra, vem na ordem a ação, realizando por fatos o que o Espírito pensou. Portanto, se alguma coisa na vida nos induz a agir, ou pensar, ou falar, é necessário que o nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação sejam orientados para a regra divina daqueles nomes que descrevem o Cristo, de modo a nada pensarmos, nada dizermos e nada fazermos que se afaste do seu alto significado. Então, o que terá de fazer aquele que se tornou digno do grande nome de Cristo, a não ser examinar diligentemente os próprios pensamentos, palavras e ações, julgando se cada um deles tende para Cristo, ou se lhes são estranhos? De muitas maneiras, operamos este magnífico discernimento. Tudo quanto fazemos, pensamos ou falamos com alguma perturbação, de nenhum modo está de acordo com Cristo, mas traz a marca e a figura do inimigo, que mistura a lama das perturbações à pérola da alma, para deformar e apagar o esplendor da joia preciosa. O que, porém, está livre e puro de toda afeição desordenada, relaciona-se com o autor e príncipe da tranquilidade, o Cristo. Quem dele bebe, como de fonte pura e não poluída, as suas ideias e os seus sentimentos revelará em si a semelhança com o princípio e a origem. Tal como a água na própria fonte é igual à que corre no límpido regato e a que brilha na jarra. De fato, é uma só, a mesma
e mesma a pureza de Cristo, e a que se encontra em nossos espíritos. Mas a pureza de Cristo brota da fonte, enquanto que a nossa dela flui e chega até nós, trazendo consigo a beleza dos pensamentos para a vida. Portanto, a coerência do homem interior e do exterior aparece harmoniosa quando os pensamentos que provêm de Cristo guiam e movem a modéstia e a honestidade de nossa vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira ouvimos uma continuação do texto do tratado de São Gregório de Nissa sobre a verdadeira imagem do cristão. E nesse texto de hoje, São Gregório nos fala que são 3 as coisas que distinguem a vida cristã: a ação, a palavra e o pensamento. Essas 3 coisas devem estar em coerência uma com a outra. Primeiro vem o pensamento. O que é que nós pensamos? O que é que nós pensamos da vida? O que é que nós pensamos da moral? O que é que nós pensamos das coisas de Deus? O que é que nós pensamos dos planos de Deus? O que é que nós pensamos deste mundo? O que é que nós pensamos do nosso cotidiano? O que nós pensamos dos comportamentos do mundo? O que nós pensamos? Depois do pensamento vem a palavra, porque a partir daquilo que nós pensamos, nós expressamos pela palavra. Que palavra nós temos emitido? Que palavra nós temos feito ecoar dos nossos lábios? Palavras do bem ou palavras contrárias ao bem? Palavras que edificam ou palavras que diminuem o ser humano? Palavras que nos fazem crescer, que alimentam nossa alma, que nos dá uma consciência pura, ou palavras que nos afastam de Deus, que nos afastam dos irmãos? Um pensamento que se tornou palavra, ele se torna depois uma ação. Como nós temos agido? Certamente que temos agido como temos pensado e falado. Como têm sido as nossas ações? Segundo Deus? Em coerência com o Evangelho? Em concordância com a vontade de Jesus? Temos feito opções segundo Deus? Agido segundo Deus? Nossas atitudes carregam a marca da fé? Ou temos agido de acordo com o pensamento deste mundo, com o pensamento da porta larga, com a instigação do inimigo? Nossas ações têm sido segundo Deus, segundo o Evangelho?
ou segundo nossas próprias vontades, segundo as ideologias desse mundo. Essas três coisas é o que dizem exatamente como vai a nossa vida cristã. A ação, a palavra e o pensamento. Em ordem, o pensamento, que se torna palavra e, consequentemente, se torna atitude, ação. São Gregório de Nissa exorta, portanto, a vivermos essa coerência interna e externamente. Veja só o que diz o santo, repetindo: a coerência do homem interior e do exterior aparece harmoniosa quando os pensamentos que provêm de Cristo guiam e movem a modéstia e a honestidade de nossa vida. Se os nossos pensamentos provêm de Cristo e do Evangelho, nós vamos ser capazes de pronunciar palavras que provenham de Cristo e do Evangelho. De palavras que não são egoístas. Pronunciar palavras que não são desonestas. Pronunciar palavras que estejam sintonizadas com a vontade de Deus. E, consequentemente, agir de modo harmonioso com a vontade de Deus que supera qualquer vontade deste mundo. Peçamos a Jesus que Ele nos ajude a compreender essa palavra da igreja, a perceber como é importante ter pensamentos segundo Deus, para pronunciar palavras segundo Deus e agir segundo Deus. Nesta terça-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, convido você a mais uma vez lembrar de Nossa Senhora, elevar a ela suas preces, suas súplicas, seus pedidos, colocar nas mãos amorosas de Maria aquela pessoa que você ama e por quem você quer pedir de um modo muito particular no dia de hoje. Quem sabe aquela situação que você está passando e que julga ser tão difícil, mas nós sabemos que nós temos uma intercessora junto de Jesus. Aquela que conforma a sua vontade cada vez mais à vontade de Deus. Aquela que se alegra em poder fazer tudo aquilo que Jesus mandar. Então apresente-se a Nossa Senhora. Coloque diante dela as suas súplicas, para que ela, como boa intercessora e mãe amável, possa levar até Jesus as suas preces, os seus pedidos e também os seus agradecimentos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que tenha uma terça-feira cheia de Deus. Que esse dia de hoje seja repleto da caridade de Deus na sua vida. Que você faça uma experiência verdadeira da misericórdia no dia de hoje. Se sinta amado e perdoado por Deus e tenha o propósito também de ser canal dessa misericórdia para aqueles que você encontrar, para as pessoas com quem você tiver contato hoje, ser sinal da presença misericordiosa do Senhor. Que você sinta a bênção de Deus na sua vida e transmita essa bênção a todos aqueles que você encontrar. Que cada hora desse dia seja uma oportunidade para elevar a Deus a sua adoração, elevar a Deus o seu louvor e fazer sempre mais a experiência deste Deus que está presente, ainda que às vezes pareça ausente, mas apenas pareça. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Que Jesus te abençoe, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.